Olá, bem-vindos ao Direto ao Ponto de TVeja, a tvdeveja.com, que hoje recebe o matemático Arthur Ávila. O Arthur Ávila, de 36 anos, é pesquisador do INPA, o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, e é também pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa Científica. Muito obrigado, Arthur, da França. Mais importante do que isso é o fato de que o Arthur venceu no ano passado a medalha Fields, que é o equivalente ao Nobel no campo da matemática. É a primeira vez que um brasileiro recebe esse prêmio, essa distinção, que é importantíssima no campo dele. Tudo bem, Arthur? Tudo bem. Você não apareceu, mas já me ajudou a dizer o nome do centro francês. E para entrevistar o Arthur, eu estou aqui hoje também com a Mônica Weinberg, que é chefe da sucursal da Veja no Rio de Janeiro. Muito bem. Arthur, antes de começar a falar do esporte de alta performance, que é a sua área da matemática, eu queria lhe fazer uma pergunta que vale para todas as crianças que estão entrando na escola e que estão se deparando com a matemática e vão ter que enfrentar o estudo da matemática. E que odeiam a matemática. E que odeiam matemática. Tem um caminho para você tornar menos doloroso o convívio com essa disciplina que atormenta tanta gente? E não você, é claro, porque é a sua vida. Olha, eu creio que tem vários caminhos possíveis que levam a pessoa a ter uma boa relação com a matemática. Acho que esse negócio de buscar um modelo único de tal pessoa é um grande matemático, etc. E é assim que você tem que fazer. Não é a resposta, porque na verdade você olha, embora quando você vê representações em Hollywood, etc., são estereótipos que são passados, mas se você conhece o ambiente real onde é feito matemática, você vê uma grande diversidade de pessoas, com uma grande diversidade de formações e de maneiras como se relacionaram desde cedo com a matemática. Então não existe um caminho pré-estabelecido, mas existem caminhos. Eu posso falar um pouco de alguns deles, mas basicamente passa um pouco por a pessoa tem que nascer uma motivação em algum lugar. De onde vem essa motivação? Às vezes pode ser uma coisa praticamente inata. Em certos casos a pessoa já não consegue distinguir o momento onde começou a gostar daquilo. É o seu caso? Foi o seu caso? No meu caso, por exemplo. Outras pessoas vão ser estimuladas por talvez, pode ser vindo da escola, algum professor que fale de maneira mais tocante, que leve a pessoa a observar que a matemática não é uma coisa mecânica como talvez pareça quando ensinado pelos outros professores, mas é uma coisa que desperta a imaginação e que a compreensão das coisas, e para você ir além um pouquinho, você precisa de ser criativo e parece alguma coisa que você gostaria de se dedicar, ao invés de simplesmente ficar se submetendo às rotinas de exercícios um pouco enfadonhas. Então pode acontecer nisso, você pode ter um ambiente familiar que estimule, que te deixe claro que há descobertas que são feitas e que permeiam a nossa vida e que você pode fazer parte disso. Para você entender essas coisas, você precisa de se dedicar um pouco, mas que tem muita coisa que você ganha com isso. Então, de várias fontes, pode nascer essa motivação para fazer essa dedicação inicial. Uma vez que se dedique, as pessoas em graus maiores ou menores vão poder absorver a matemática de maneira sem esses preconceitos, às vezes muito frequentes. Você falou que Hollywood representa a matemática de uma forma estereotipada. Dá um exemplo de um filme que você achou absolutamente caricato. Não, naturalmente, eles não querem uma coisa que impressione e que seja fácil de comunicar, etc. Então, o negócio para representação de matemática de maneira como excêntrico, ou próximo, talvez, da loucura. Dá um exemplo de um filme. O mais óbvio, por exemplo. O mais óbvio para mim, que foi o que eu assisti, foi do Nash, que é baseado num caso real, mas eles se focaram... John Nash. Sim, se focaram para começar numa pessoa que escolheram ele por ser uma história bastante não usual. Não se focariam numa matemática completamente convencional, não teria história por conta disso, né? Não digo que podem ter, inclusive,
poderiam se focar em outros aspectos da vida dele, mas não, era sobre a diferença, o que tornava... O John Nash é um matemático que foi retratado em Uma Mente Brilhante, é aquele matemático que sofria de esquizofrenia e que tinha delírios de perseguição e tudo mais, né? Morreu esse ano. E morreu esse ano, é verdade. Então seria um exemplo disso. Mas então, esse tipo de representação é outra coisa que pode causar estranheza. Uma pessoa que chegue pode ser uma impressão, não vai se dedicar à matemática porque é uma coisa de maluco, coisa parecida. São essas pequenas coisas que em vários momentos que podem chegar e podem afastar as pessoas de fazer isso, né? Então, a matemática, então, não é coisa de maluco. Como é que você refuta essa afirmação tão disseminada, assim? Matemática é coisa de maluco. Mas a matemática é uma atividade feita, para começar, se você conhece todas as pessoas que fazem, feitas por pessoas normais, pessoas em vários aspectos, até bastante... Ela é uma atividade que aceita muita gente. Ela não exige que as pessoas conformem-se exatamente numa certa... de uma certa forma para você poder participar, é verdade, eu considero isso positivo, mas tem a maioria das pessoas é completamente normal e até muito chata, que não daria para fazer um filme a respeito, obviamente, mas Você se enquadra na maioria? Eu não sei se teria nenhum filme muito interessante. Talvez eu tenha uma rotina um pouco menos chata do que é usual, mas certamente minha rotina não é usual, mas não sei se teria coisas suficientemente interessantes para justificar o orçamento de Hollywood. Agora, esse tipo de representações realmente pode ser um obstáculo, né? E você, quando colide com o fato de que tem tantas pessoas normais que fazem, e além do fato de não ser uma coisa de maluco, pelo fato de que é uma atividade humana, para começar, feita desde sempre pelos gregos, e depois ao longo da história foi no ritmo de progresso da civilização, e que permeia toda a experiência. Você usa, ou deveria usar, a matemática em muitas situações básicas da vida, né? Então eu estava realçando isso porque é uma coisa bastante evidente, que as pessoas são bombardeadas por estatísticas o tempo todo, e as pessoas que fazem as estatísticas, às vezes, sabem um pouco de matemática, sabem usá-la para obter os resultados que querem, que é convencer as pessoas de certas coisas. E podem convencer de coisas que são falsas, usando habilmente os números. E a responsabilidade das pessoas não serem enganadas, para poder tomar decisões corretas em vários âmbitos. E desconhecendo isso, a pessoa não consegue ter um espírito crítico de avaliar se alguém está tentando te enganar, em níveis bem básicos. Então tem vários momentos onde você precisa... A matemática é uma parte da sua atividade como cidadão, ou na sua atividade profissional também, quando você tem que decidir entre vários procedimentos que você tem que colocar um paciente, por exemplo. Você lê os estudos que são feitos, eles vêm com estatísticas, etc., dando um exemplo para médicos ou coisa do gênero. Então, nas suas decisões pessoais, como é que você vai se organizar? Até um certo ponto, você pode usar isso para tomar decisões mais fundamentadas do que simplesmente pegar a primeira ideia que aparecer, a primeira coisa que disseram e acreditar. Eu fiz a brincadeira aqui do esporte de alta performance, porque é mais ou menos isso, né? Você é o atleta olímpico, mas da mesma maneira todo mundo precisa fazer um pouco de esporte durante a semana para ter uma saúde. As pessoas precisam ter alguma espécie de proficiência em matemática para poder viver no mundo de hoje, né? Claro, as pessoas uma parte fundamental da vida mental das pessoas, né? Podem achar que não precisam, não usam, etc., mas tem consequências isso, né? Podem até passar, mas estão expostos a não poder tirar proveito, não poder fazer escolhas fundamentadas em vários âmbitos, até quando você vai pegar as informações que vão eventualmente orientar você em quem que você vai votar ou coisas do gênero, você está sendo exposto a informações que estão sendo cada uma tentando te levar para algum lugar. Então, em vários níveis, seria bom que você tivesse um mínimo de capacidade crítica que vem com a matemática, né? Sim, você saber como é que são feitos esses processos que levam a esses números e outras coisas. Aliás, jornalista erra muito em matemática também, né, Mônica? É verdade. Agora, ainda sobre o ensino da matemática, a gente tem um corpo de professores que, no geral, é muito mal preparado, né? Então, como é que você acha que a gente pode
alfabetizar numericamente milhões de crianças com centenas de milhares de professores, eles próprios mal alfabetizados nos números? Existem problemas estruturais na educação brasileira, evidentemente, que é quando você pensa neles e pensa em como resolver de maneira, no sentido de ter realmente professores, etc. Isso parece que demora muito tempo, porque quem vai formar esses professores? De onde vai vir? São números tão grandes que, às vezes, conduzem a uma certa paralisia, porque você não consegue ver como é que você consegue fazer num espaço de tempo razoável um efeito tão preciso quanto você gostaria. Agora, muitas vezes a gente não precisa se limitar a considerar esse tipo de solução para você melhorar a relação das pessoas com a matemática, por exemplo. Eu enfatizei certos aspectos e gostaria de lembrar que, para mim, o principal num processo de aprendizado é o aluno que precisa estar com a curiosidade, precisa estar querendo aprender. Isso não pode ser substituído por ter o melhor professor do mundo na frente dele. O professor pode ajudar ele a desenvolver essa motivação, mas se ele não tiver a motivação, não vai ser enfiado na cabeça dele as ideias, não vai ter o proveito. Então, essa motivação pode vir de vários lugares, e pode vir do professor. Isso é como você estava dizendo, pode vir da casa, né? Pode vir um professor que foi chave para você, ou o seu caminho foi diferente? Eu mencionei que a minha motivação já existia antes. Eu tive um professor muito bom na quinta série, que me motivou mais, digamos, mas já estava lá, digamos, não foi o que me criou o negócio. Mas na questão de várias partes da sociedade, não há necessidade de esperar simplesmente intervenções que dependem do governo, coisas do gênero. Eu mencionei, por exemplo, a própria mídia em geral tem um papel a cumprir de trazer para a população uma certa noção do que é essas atividades científicas, quem são interessantes. A mídia apresenta a cultura, fala de cultura, discute o que tem esse filme, tem aquele, blá, 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 e leva a um interesse das pessoas por várias coisas. Poderiam fazer isso num certo nível também com outras atividades, como a ciência fosse coberto com um pouquinho do destaque que é feito para a cultura ou para esportes. Você poderia imaginar que teria de repente as pessoas se entusiasmariam um pouco mais em casa sobre isso, falariam com as crianças, etc., e já teria resultados antes mesmo de você começar a resolver os problemas da escola. O que é a profissão? Desculpa, Mônica. O que é a profissão de matemático hoje, então, né? Ela abre que caminhos para você ser bem-sucedido profissionalmente? Quais são os estímulos para você escolher isso como uma forma de vida mesmo, além do seu próprio desejo intelectual de desvendar os problemas e tudo mais? Olha, uma atividade no matemática é a atividade acadêmica, que é mais ou menos claro que existe a parte de professores universitários e coisas do gênero que vão dar aula. O que talvez não seja claro para todo mundo é que existe a pesquisa. Isso. Então, matemática é uma coisa que você descobre coisas novas o tempo todo. Os teoremas não são somente os teoremas que foram descobertos pelos gregos, ou foram descobertos pelo Newton, ou foram descobertos há não sei quantos séculos. São de teoremas descobertos a todo momento. Às vezes o pessoal pergunta, mas você já demonstrou algum teorema? Não, essa nossa atividade, teoricamente, você não demonstra todo dia, mas demonstra com alguma frequência. Teoremas novos. Então, você faz parte da atividade, que no meu caso eu considero bastante interessante, imagino que vai ter muita gente que vai ser atraído por isso. Você vai ter um estilo de vida, às vezes, que pode ser considerado interessante, você tem uma vida um pouco... o meio acadêmico, especialmente em matemática, muito pouco hierárquico, você não lida com um chefe de verdade por trás de você tem bastante liberdade de escolher com o que você vai trabalhar, então você tem uma grande independência sobre isso, você está trabalhando teoricamente com o que você gosta, se você está lá, você pode se concentrar em trabalhar no que você gosta. E não tem nem escritório, né? Não precisa ficar numa mesa. Não precisa trabalhar no escritório, não. Quanto à sua rotina criativa? Como é que você produz seus teoremas passeando pelas ruas de Paris? Você pode estar em qualquer momento, é um momento para que você pode, se você estiver tranquilo, você possa trabalhar, né? Você tem a possibilidade de não estar com a cabeça ocupada com problemas como ir no banco pagar contas ou consertar o carro, se tiver um carro, coisa por exemplo. Então, de preferência, se você estiver no transporte público, numa certa situação que você não esteja dirigindo também, você não quer que caia nenhum acidente por causa dos seus teoremas. Se esteja numa situação segura,
e que não tenha nada para ficar na sua cabeça, você pode se dedicar a sonhar com seus problemas. Então existe esse processo de você ficar pensando um pouco nas coisas que você está fazendo em qualquer lugar, tomando banho, ou andando por aí, indo para a praia, fazendo O Rio de Janeiro é mais favorável à matemática do que Paris ou não? Olha, é mais favorável para você ficar na rua do que em Paris, em muitos momentos. Lá o tempo, às vezes, meio não colabora. Mas quando está ok, você pode fazer nas ruas, ou pode estar no metrô, como você pode passar muito tempo no metrô lá, você talvez acabe tendo essas oportunidades. Mas, em todo caso, você vai ter esse processo de ficar pensando e, em geral, você não vê muito avanço. Você pensa e não sai muito do lugar de maneira visível. E existem teorias de que em qual momento existem esse desenvolvimento. Para além disso, certos matemáticos dizem que é um trabalho feito principalmente pelo subconsciente. Então você deixa, enquanto você aparentemente não está pensando, de repente algo está acontecendo, e um dia você de novo voltou a pensar naquele problema e alguma coisa diferente você consegue perceber. E aí, às vezes, pode ser uma coisa muito simples que imediatamente você não tinha visto antes, e conectado com todo o pensamento consciente que você tinha feito anteriormente, você já consegue enxergar onde é que isso pode te levar. Então, toda essa preparação vai te servir para alguma coisa. Mas você não domina todos os aspectos. Você não pode fazer um cronograma de como é que eu vou demonstrar esse teorema, vou fazer esse passo aqui, porque senão ele já teria sido feito, né? Não é o virtuosismo também de quem toca um instrumento, por exemplo, que precisa lá praticar 12 horas por dia para chegar à perfeição, à clareza absoluta naquela nota que vai... Não é também esse tipo de treino, né, que a gente está falando? Olha, existem vários estilos de como se fazer matemática. Eu já disse que vão com várias personalidades. Você, às vezes, pode passar muito tempo estudando e resolvendo problemas e desenvolvendo técnicas de maneira que fiquem tão afiadas que quando você está diante de um problema, você consegue enxergar exatamente não o que as técnicas vão permitir que você faça. Então, quando você está tentando, você quer se focar no que é de novo e no que você precisa inovar, a pegar alguma coisa diferente, o que está faltando. E você não quer que isso seja contaminado com preocupações um pouco mais técnicas de como é que você vai executar isso. Você tem que ter uma noção clara do que é a execução das ideias existentes e com essas técnicas, onde é que você vai chegar, dado que você consiga fazer mais um passo. Então, você tem que estar preparado para aproveitar bem as ideias que você tiver. Quer dizer, isso sim exige treino, repetição, esforço, horas de Não é necessariamente, trabalho, a repetição são horas, mas é um treino, digamos, você tem muita flexibilidade no uso, você tem que adaptar as técnicas à sua maneira como você vai pensar nessas técnicas. Eu não diria que repetição de pegar várias coisas iguais e fazer, mas fazer muitas coisas diferentes realmente e tentar descobrir como é que cada uma delas funciona até você desenvolver na cabeça uma certa organização de como é que você, diante de uma nova situação ainda diferente das outras, como é que você começaria a pensar naquilo. Então, é muito longe de pegar muitas coisas iguais e fazer uma depois da outra. Pegar muitas coisas diferentes e tentar encontrar uma maneira de você vai abordá-la e que vai se adaptar a uma nova situação. E isso demanda, em muitas situações, tem pessoas que passam bastante tempo nesse processo de aprendizado até se sentirem tão confortáveis com a técnica de que diante de situações novas, elas sabem aplicar a técnica e sabem quando a técnica não pode ser aplicada. Certo. E eu não sei se você chegou a responder essa pergunta, você falou que os matemáticos, quer dizer, a maioria dos matemáticos é normal, né? Sim. Eu não sei se você chegou a responder, se você se enquadra nesse grupo ou se você está naquele pequeno percentual de gente maluca. Dos excêntricos. Dos excêntricos. Dos excêntricos. Eu tenho minha rotina, principalmente, separa um pouco, devido a características como eu me organizei. Eu moro em 2 países, que já é um pouco diferente. Eu moro em Paris e no Rio. Eu tenho toda a flexibilidade de escolher quando eu estou lá e quando estou aqui. Só de explicar esses aspectos já causa uma certa estranheza em geral. Como assim? Mas você mora lá ou mora aqui? Ou você passa, então, quando é que você está lá e quando é que você está aqui? Eu sempre respondo, de vez em quando estou lá, de vez em quando estou aqui, eu decido de acordo com como é que estão as coisas. E aí eu
em cada dia, basicamente, eu posso acordar frequentemente, fora com certas obrigações, como ir numa entrevista, onde tem algum horário, coisa do gênero, ou às vezes organizar alguém com algum colega, ou com algum aluno, ou coisa do gênero. Em geral, na maioria dos dias, eu tenho perfeita liberdade de organizar quando eu vou acordar, que frequentemente é na hora, por volta de meio-dia, no meu caso, ou coisa do gênero, quando eu vou dormir, como é que eu vou usar minhas horas. Cedo no IMPA, como é que você fazia? As aulas, em geral, não eram cedo no IMPA, felizmente. Uma vez foi muito cedo, tive aula às 8 da manhã, fiquei mal do estômago por conta disso. Mas, não, no IMPA não tinha que acordar mal muito cedo. Mal do estômago? Eu tinha, porque eu fiquei, para tentar aguentar as aulas, tomava café e não me fez muito bem essa situação. E foi... em geral, não era muito complicado os horários, não eram muitas aulas também. No IMPA, a carga em princípio, eu fazia um pouco mais talvez, mas a carga obrigatória era tipo 6 horas por semana de cursos realmente. Você obviamente estudava bem mais que isso, mas o tempo que você precisava estar lá presente era bastante curto. Você está falando aqui de uma rotina que é um pouco ficar com você mesmo, né, e tentando resolver ali dentro da sua cabeça os problemas que você se propôs, e de um outro lado tem um lado meio institucional, tem instituições onde você pesquisa, alunos que você recebe e tudo mais. Qual é a importância de ter uma estrutura como o IMPA, por exemplo, para quem almeja chegar a receber um Nobel da matemática, como é a medalha Fields? Qual é a importância de estar dentro de uma instituição de pesquisa que realmente é forte? Como é que isso colabora para você? Bom, primeiro que talvez a impressão tenha ficado... Eu trabalho com muita gente, eu tenho muitos colaboradores e simplesmente frequentemente eles podem estar em qualquer lugar do mundo. Então Entendi. A gente usa a internet em geral para trocar as ideias e às vezes tem um processo onde você comunica as ideias, mas depois tem que pensar sobre elas. Então não é uma atividade inteiramente solitária, embora ele pode se quebrar em pequenos pedaços onde você pode estar trabalhando sozinho por um tempo. Agora, uma instituição como o IMPA, por exemplo, ele já tem, no meu caso, teve um papel desde a formação, que eu fiz meu doutorado por lá já. Com que idade? Eu me formei com 21. Uhum. Então, o meu orientador, ele se formou no IMPA também, em 71. Então, você vê um histórico eu creio que foi 71, teve um histórico de décadas de formação de pessoas, obviamente. O meu orientador não passou muita coisa. Então, em 71 já se formavam pessoas com excelentes capacidades e nesse período todo, muitos outros foram formados. Então, você tem uma instituição que já com grande qualidade, pronto a absorver alunos, formá-los melhor, dar uma visão da matemática em certas direções que estavam sendo desenvolvidas, deixá-los preparados para jogar. Depois eu fui para o exterior e absorver bem o que estava lá. Eu não sabia, certamente não saí do IMPA sabendo um pouco sobre as áreas em que eu vinha trabalhar depois. Eu trabalhava numa das áreas que eu continuei trabalhando, mas depois trabalhei em outras que eu só descobri na França. Mas certamente saí preparado para absorver bem aquilo. Então, é uma coisa que foi fundamental e chegou-se a bons resultados através de um processo continuado e tal. E você tem excelentes condições atrativas, porque o pesquisador precisa de tranquilidade, tempo para pensar nos problemas, evitar... comparado com a França, a gente tem menos administração, porque a parte administrativa do IMPA funciona muito bem, você tem uma excelente organização por trás, recursos para você viajar, encontrar colegas e trazer outros colegas para cá. Então você tem um programa de pesquisadores visitantes e coisas do gênero. A gente está falando de uma exceção no Brasil, né? Só para deixar claro, né? Sim, mas é uma coisa que, quando eu estava me formando, era costumeiro encontrar grandes matemáticos de fora também nos corredores, a qualquer momento. Então, não é uma coisa excepcional encontrar um cara muito famoso, etc. Acontecia com frequência. É uma disciplina que também depende dessa troca de conhecimento entre as pessoas, né? As pessoas se inspiram muito. Sim, as conversas, etc., são uma das maneiras mais eficientes para muita gente de transmitir o conhecimento e principalmente transmitir as ideias fundamentais do trabalho, porque você tem um trabalho muitas vezes longo, etc., que envolve muito da parte técnica e envolve muito mais ideias inovadoras, muito diferentes do que existia antes.
e transmitir exatamente quais são os pontos principais, onde é que você vai passar com, mais ou menos, usando as técnicas existentes, etc., isolar isso, quebrar isso, fica muito mais claro conversando diretamente com as pessoas que estão fazendo a pesquisa em si, né? Você estudou, fez seu doutorado ao mesmo tempo que estudava na universidade, não é isso? Sim, eu comecei o mestrado quando eu estava no segundo grau e eu emendei no doutorado depois, e nesse processo eu fiz a graduação também por questões de formais, que no Brasil o diploma de mestrado ou doutorado só pode ser validado com um diploma de... Ao contrário de países como os Estados Unidos, né? Regras existem em vários países. Não diria, tem vários países com alguma rigidez com relação a essas regras. Não diria que o Brasil é totalmente excepcional. Eu diria, inclusive, que o INPA tem uma flexibilidade muito grande com relação a outros países. Muitos países não têm a flexibilidade que o INPA apresenta. Mas, nesse aspecto particular, tinha uma colisão que, em algum momento, eu precisaria do diploma de graduação, então eu me inscrevi na faculdade e fiz de maneira mais ou menos formal, porque eu tinha muita noção de que o que eu estava aprendendo era o que eu estava aprendendo pelo INPA, e certamente poderia aprender uma outra coisa na universidade, mas seria um pouco de perda de foco. E conta aquela história que você já prestes a concluir seu doutorado, você ficou pendurado em álgebra 1, é isso, na faculdade? Não, bom, uma matéria do início, que era álgebra linear 3, eu tive... Álgebra linear 3. Ele não quis colaborar, muitos professores deixavam fazer só as provas, ele não me deixou fazer só as provas, e como não frequentava as aulas, eu não podia passar. Era um curso muito básico, não havia nenhuma dúvida de que eu manipulava a álgebra linear muito bem, porque era uma coisa básica na matemática. Eu tinha feito curso no INPA em torno disso, então ficou um curso lá do início, segurando. Eu fui juntando aos poucos os outros créditos, e chegou realmente na semana que eu ia fazer a defesa de tese, tinha a última prova que eu precisava, ficou uma prova para fazer no dia anterior à defesa de tese, que era a prova de álgebra linear 3, que tinha ficado até lá. Eu fiz a prova e no dia seguinte eu fiz a defesa de tese. Não precisava ter sido feito, por coincidência calhou que estava acontecendo na mesma semana. Mas é curioso que tinha, porque é uma disciplina muito simples. E conta o que você fez com o professor. Esse professor, ele... Ver o lado vingativo do doutorado. Não foi uma coisa vingativa, mas uma curiosidade, uma coisa bem devido ao acaso também. Depois de muito tempo, por acaso, já na França, eu comecei a trabalhar numa outra área que eu descobri lá, e me lancei num problema por razões bastante ligadas a onde eu estava, etc. E comecei a trabalhar, e no meio do processo de trabalho eu descobri que o problema sobre o qual eu estava trabalhando era um problema que estava buscando fazer aquele professor. Mas há muito tempo, né? Sim, mas até aí nada demais, porque era um problema famoso e muita gente estava interessada no problema. Na época que eu estava trabalhando sobre esse problema, tinha pelo menos outros 2 grupos. Eu trabalhava com um colega e tinha outros 2 grupos de grandes matemáticos que estavam preocupados com esse problema. Então não era de maneira nenhuma um probleminha que estava... Então não vai ser uma história de picuinha ou coisa parecida. Era um problema que o pessoal considerava como importante. Sei. E tinha grupos trabalhando. E eu descobri que esse professor tinha esse objetivo há mais de 10 anos, eu creio, de resolver esse problema, e de fato, no final das contas, eu resolvi, o nosso grupo ganhou, eu e o meu colega, a gente fez o negócio. Eu não sei qual foi a reação daquele professor, mas eu não sei, obviamente, e no problema, obviamente, tinha bastante álgebra linear, que claramente eu dominava, né? Vale como vingança, tudo bem, vale como vingança. Arthur, deixa eu fazer uma pergunta, já devem ter feito muitas vezes, mas é uma pergunta difícil, imagino. Como é que você define uma frasezinha a área em que você estuda? É o estudo de processos, sistemas que evoluem com o tempo, segundo uma lei de evolução bem determinada, que diz o que acontece de um momento para o outro. E as questões que se colocam é sobre o que acontece depois de muito tempo. A aplicação repetida dessa lei num prazo muito longo pode levar a certos comportamentos que você poderia não esperar em princípio, de uma lei muito simples sem um comportamento muito complicado. Então, tentar dizer alguma coisa sobre esse comportamento a longo prazo é o que a gente tenta fazer. Que são os sistemas dinâmicos, é isso? Exato. O nome técnico da área, é isso? Área de sistemas dinâmicos, né? Muito bem. E qual é a fronteira dessa área hoje em dia? Dá para pensar desses termos? Uma área com vários aspectos. Fronteiras, assim?
Não, tem várias coisas que a gente desconhece, né? A gente está tentando toda hora entender melhor. E tem vários tipos de sistemas dinâmicos que são trabalhados com vários focos, então, alguns por certas interações com outras áreas matemáticas. Eu estava me focalizando na minha definição de uma maneira mais inspirada de modelos físicos, que é uma fonte de inspiração. Entendi. Existem outras formas de ver os sistemas dinâmicos um pouco mais afastados disso, que vai levar a um estudo mais próximo de teoria dos números e coisas do gênero. Agora, então existem diversas direções, mas a gente não conhece de maneira satisfatória, mesmo com sistemas relativamente que você imaginaria que são simples, porque você sabe como é que um ponto, uma partícula se move em torno de outra segundo as leis da gravidade de Newton já. Não precisa pensar nem na relatividade, você sabe, à frente na escola que vai percorrer uma elipse com as regras bem claras e fica sempre naquela elipse. E aí o que não mencionam em geral é que se você tivesse agora ao invés de 2 corpos, tivesse 3 corpos interagindo, já não se sabe. Então o nível da nossa ignorância já remonta a problemas que saíam desde a descoberta das leis da gravitação. A gente sabe mais sobre isso do que a gente sabia na época, mas tem constantemente coisas novas a serem ditas sobre isso. Os físicos usam o seu trabalho de alguma maneira? Eu acho que você não tem conhecimento? Os meus trabalhos têm, parte deles são da parte que sai chamada física matemática, e alguns são saem de modelos feitos por físicos, de fato, que claramente físicos, mas eu olho para aspectos muito matemáticos do problema e uso eu diria que o ferramental que é usado fica uma análise tão delicada da matemática, eu não sei quanto que poderia voltar para as questões físicas, que naturalmente as equações nunca são exatamente o que você tem. Eu estou usando muito do fato que daquele sistema preciso como modelizado. Mas não obstante, tem certos objetos com os quais eu trato que são muitas vezes considerados como bons modelos de certos fenômenos. Eu não sei, porque não sou físico, mas eu vejo trabalhos aproximando, por exemplo, meus trabalhos sobre o operador Quasi-Mathieu com o efeito Hall quântico e outras coisas do gênero, mas não conheço exatamente quanta justificativa tem para isso. Isso aí eu deixo com o pessoal dessas outras áreas. E você pode contar um pouco para a gente como é que é a agonia da descoberta, assim, até a descoberta, inclusive depois da descoberta, como você estava contando para a gente? Porque tem muito aquela história de que o gênio se manifesta pelo eureka, né? Mas isso. Tem um antes e um depois do eureka, né? Como é que se dá Como é que é essa história? Como é que você conta essa história? Em geral, o matemático, ele na minha experiência, você não está avançando a maior parte do tempo. Você está numa situação de frustração que você não sabe o que fazer. E você pensa sem perceber nenhuma evolução no que está acontecendo. Em geral, você não é assim. Eu não falo sobre o avanço técnico, que você simplesmente tentar fazer as coisas que você espera. Isso aí eu estou comprimindo e dizendo, você já entende até que você sabe o que você pode fazer. Agora, como é que eu vou fazer além disso? Então você está tentando fazer esse salto, além do que você já saberia fazer naturalmente, e não consegue. E isso dura e você não tem nenhuma noção de quanto tempo isso vai demorar, etc. O máximo que você pode fazer é se esforçar e dar com a cabeça na parede. E por um processo que, como eu mencionei, pode ser subconsciente, etc., em um certo momento, talvez você olhe de novo e por nenhuma razão não te esperada, você observou uma coisinha diferente naquilo, que poderia ter observado antes, não sei por que você não observou antes, mas observou naquele momento. E às vezes você pode não estar preparado para perceber que isso pode ser importante, às vezes você está preparado. Se você está preparado, você vai chegar e vai dizer, não, agora isso é uma informação nova, que é uma coisa que eu estava procurando, ou talvez que eu não estava procurando, mas eu descobri que parece que vai ser interessante. E agora, onde é que isso vai me levar? Às vezes você tem esperança imediatamente, poxa, isso aí é tão importante que vai me levar à solução do problema. Agora eu resolvo pegando todo aquele arsenal que eu já tinha desenvolvido, independente que estava travado. Então você chega e vai ter um período mais ou menos longo, depende da situação, onde você vai tentar executar a sua ideia. Você partiu, teve uma coisa adicional que chegou e você precisa explorá-la para chegar a verificar que ela está realmente levando a fazer o problema. Muitas vezes você pode ter uma ideia que no final não dá em nada. Então você tem aquele processo, você pode estar super contente, feliz, etc. E imaginando, será que realmente isso vai me levar lá? Então também angustiado de que talvez sua ideia esteja
vai ter algum probleminha em algum momento. Então você começa a analisar e você traça as grandes linhas em geral do como é que você vai chegar até o fim. Uma vez que você pode chegar e se concluir que realmente eu chego até o fim usando essa ideia, então conseguir exprimir como é que o problema se quebra, etc. E depois você vai nos passos mais detalhados, porque em qualquer uma dessas análises que você fez poderia ter uma pequena falha, e basta uma menor falha para comprometer todo o processo. Então, novamente, um processo angustiante de tentar atacar o seu próprio... Sofrimento sem fim. Não, tem um processo, uma parte divertida, etc. Tem umas pequenas coisas que você vai ficando feliz quando você vai concluindo, mas você tem um trabalho constante de atacar a sua própria ideia. Porque você tem que botar em dúvida, porque poxa, mas isso aqui dá nisso, é muito claro que dá isso. Não, mas poderia estar acontecendo isso. Por que isso não está matando uma ideia? Você tem que ir lá e você faz... constante de ceticismo com o que você mesmo fez, né? Sim, você tem que... Você tem que bater o tempo todo em você mesmo, né? Você tem que botar a sua ideia à prova e não fica assim, ficar feliz com a sua ideia e esperar que todo mundo goste dela e etc. Não é assim. Você tem muitos teoremas com o seu nome? Em geral, os teoremas não levam... podem ser chamados de teorema de não sei quem, ou teorema de não sei quem, mas, obviamente, as pessoas têm tantos teoremas, em geral, que ficaria meio ambíguo essa situação. Eu não sei atualmente qual que seria o teorema que seria mais associado com o meu nome, entre as possibilidades. Em geral, eles têm outros nomes mais descritivos, o teorema de não sei o que, a conjectura de não sei o que falam do problema em si mais do que a pessoa que conseguiu a resposta. Qual que é o seu filho predileto? Não é um teorema... Eu tenho vários resultados importantes. Um que eu sou mais próximo é uma classe de resultados que demorou muito tempo para ser feitas e que eu tive que colocar várias questões, desenvolver os problemas envolvidos, porque era uma teoria que estava... esse tipo de questão não estava pronto para ser colocado. Então você tinha que desenvolver um ambiente onde essas questões se colocassem e desenvolver após isso as questões e depois resolver as questões. Então, todas as etapas do processo precisavam ser feitas e isso demorou vários anos, demorou muito tempo para reconhecer a importância de certas ideias e eu me dediquei por bastante tempo para a solução dos problemas que apareciam, porque às vezes estavam bloqueando todo o avanço desse projeto bem longo. É como se você tivesse que construir o hospital para ir tratar do paciente lá dentro depois e construir o aparelho que ia fazer o exame, é mais ou menos isso? Você tinha que criar toda a situação, você não estava com uma coisa pronta lá e você tinha que se focar lá, mas mesmo quais questões se colocariam não estava totalmente claro de início, né? Desculpa, Mônica, pergunta de encerramento, tá bom? Então... Pergunta de encerramento? Pergunta de encerramento, então, vamos lá. Contigo. Então vamos lá, você mora em Paris há quanto tempo? Eu fui para lá mais ou menos em 2001. E por que você nunca entrou no Louvre? Porque eu nunca entrei no Louvre. A Mônica tem informações privilegiadas. Privilegiadas. Conta pra gente por que você nunca entrou no Louvre. Eu sei o que aconteceria se eu entrasse no Louvre. Eu ia passar muito tempo no Louvre, andando devagar, olhando as salas, porque isso é o que acontecia quando eu estava indo em museus. Eu fui no Uffizi em Florença. Então, o que acontecia é que eu ficava com uma baita dor nas costas depois, porque eu consigo, quando eu estou andando meio sem muita direção e só olhando e se eu estiver andando firme com uma velocidade para chegar em algum lugar é uma coisa, não vou ter uma coisa. Mas se ficando olhando assim, apreciando, etc., o que eu iria fazer, porque era o que eu fiz, certamente não seria muito bom para mim. E é um museu enorme, então eu não ia parar de ir lá e isso não seria muito bom. Te distrairia da matemática? Você não gosta de distrações da matemática? Tem muitas maneiras de se distrair da matemática que não implicam dor nas costas. Muito bem. Olha só. Muito obrigado, Arthur. Foi muito interessante a conversa. Espero que vocês tenham se divertido também. Vejam que é uma carreira desconhecida da maioria das pessoas. A gente não tem ideia de como é funcionar nesse ambiente da matemática de alta performance, como eu falei. Mas lembrem no começo da conversa também, dizendo que a matemática é uma parte importante da vida de qualquer pessoa. Até o próximo programa.